Oi, tudo bem? Miscelânea no ar e hoje vamos falar sobre a busca incessante pelo auge, o sucesso, o topo, a melhor performance profissional. E os caminhos para alcançar esses objetivos são bem variados, viu, Fabi? Então vamos entrar nesse universo e entender o que o mercado oferece em termos de capacitação. O Miscelânea começa agora. Treinamentos de alta performance, coach, leader training, mastermind. Você conhece a diferença dessas técnicas? Sabe como elas podem te ajudar na busca pela realização pessoal e profissional? Hoje temos aqui no estúdio a presença dos empresários Adriano Couto e Maurício Tomé. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos ao programa, viu? Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui trocando ideias. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer estar dividindo isso com todos vocês. Legal. Bom, a Fabi citou aí alguns tipos de treinamento, né? Queria que vocês falassem mais sobre esse cenário, o que está mais disponível aí no mercado hoje. Hoje no mercado tem diversas possibilidades de questão do foco na alta performance, né? Como você falou, mastermind, coach, leader training, são diversas, né? O desafio nosso é encontrar aquilo que melhor nos cabe para poder buscar a alta performance no contexto que nós buscamos, que nós queremos. Eu vou falar especificamente com vocês do leader training, que é um dos treinamentos que nós trabalhamos na Couto Performance. Certo. Legal. Então a gente entra em detalhes já. E Maurício, eu queria que você falasse desse cenário aí também sobre... Porque a gente fica um pouco perdido com a quantidade, né? Tem muitos tipos de treinamento, né? Sem dúvidas. Como identificar o que é melhor para você? E eu sou perguntado todos os dias, essa aqui é mais uma oportunidade que vocês estão dando para a gente poder mostrar a diferença. Como ele falou, cada um vai buscar aquilo que vai estar mais adequado a si. Um dos indícios que nós estamos acompanhando sobre o aumento, sobre procura de treinamentos de alta performance, é o fato de que estudantes universitários de administração no Brasil, pela primeira vez, eles estão colocando que eles querem mais serem empreendedores do que serem funcionários. Isso é recente. Antigamente era ser um funcionário de empresa, de indústria, depois ser um funcionário público. Então, pela primeira vez, está surgindo essa nova vertente aqui no Brasil, que é buscar empreender. Acho que a gente está muito nesse momento, né? Também em função da crise econômica do país, as pessoas estão buscando muito empreendedorismo. Tem até um dado aí, né, Fê? Sim. Ó, a cada 10 brasileiros já possuem um negócio ou estão... 4, né? A cada 4 em cada 10 brasileiros já possuem um negócio ou estão envolvidos com a criação de uma empresa. Então, eu queria que você explicasse esse aumento da oferta, né, e a procura por essas capacitações, né? Como eu falei a vocês, esse estudo foi recente. Eu tive acesso em São Paulo há 15 dias atrás e para mim foi uma boa notícia. Pessoas que estão buscando empreender. Nós, nos treinamentos de alta performance, trabalhamos muito o mindset das pessoas que arriscam, que saem do quadrado, que assumem algo acima da média, que querem, por exemplo, abrir um negócio próprio. Para isso a pessoa tem que ter alguns requisitos, alguns comportamentos e acaba procurando os treinamentos de alta performance por conta disso. Porque empreender é um desafio, é muito mais do que você conhecer o que é um fluxo de caixa, o que é um estoque, porque você vai correr risco, é o risco do capital que você vai empregar. Para isso tem que ter confiança em si mesmo, iniciativa e outros fatores aí que são treinados nos treinamentos de alta performance. E a programação neurolinguística, ela é a base de todos esses tipos de treinamento? Não, no meu contexto eu acredito que não sei como o Maurício pensa nisso, mas não é a base de todos os treinamentos. É uma das ferramentas que impulsionou inicialmente, há umas décadas atrás, os mercados de treinamento comportamentais no Brasil. Mas hoje você tem a psicologia positiva, tem o coach, usa-se a PNL em muitas técnicas. Por exemplo, no Leader Training nós usamos algumas técnicas para gerar os contextos emocionais dos aprendizados nas pessoas. Mas não é a base fundamental. É sim uma das que inspiram mais, mas não é, no meu caso e no caso de alguns treinamentos, não é a base 100%, vamos colocar assim. Podia explicar melhor pra gente, Adriano, como é essa técnica Leader Training? Certo. O pessoal de casa entender. Nós estamos falando de alta performance. Eu penso alta performance, as pessoas pensam muito em questão de empreendimento, por exemplo, quando falamos de empreender, quando o Maurício falou, fala sobre negócio, né? Eu gosto de pensar em alta performance não como resultado final, mas sim naquilo que eu entrego para a vida, né?
Uma frase que eu defino o meu pensamento, o mindset, como o Maurício falou, é a vida que Deus me deu merece intensamente o melhor de mim. Dentro desse contexto, não se trata do meu negócio, do resultado do meu negócio, o resultado A, B ou C, mas sim daquilo que eu entrego para o universo e que eu tenho de resultado disso do que eu entrego. Então, quando se fala em alta performance, por exemplo, dentro do contexto que eu trabalho, e especificamente no Leader Training, é a expansão da consciência do ser humano quanto a ele mesmo, que justamente vai impactar também no que o Maurício falou. Se eu sou melhor, se eu estou de bem comigo, fisicamente, ou seja, tenho vitalidade, tenho saúde, tenho energia, se eu estou bem comigo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, minha família recebe o meu melhor. Meu empreendimento recebe o meu melhor. Meus amigos recebem o melhor do Adriano. É inevitável, quando você oferece o melhor de você para o mundo, né, o mundo também responda, dentro das possibilidades, das demais variáveis, vai responder para você do melhor que ele tem para te dar. Então, quando eu penso em alta performance, dentro do Leader Training nós trabalhamos isso, a expansão da consciência e a autorreflexão, o choque de lucidez do ser humano para com ele mesmo. E ele sendo o melhor que ele puder ser, a vida vai dar o melhor para ele. É esse choque de lucidez que faz a diferença? Olha, a pessoa poder conhecer os seus potenciais, entender aquilo que ela precisa para obter o resultado que ela busca é fundamental. Então, os treinamentos de alta performance, praticamente todos eles passam primeiro por uma autoavaliação, um autoentendimento de quem eu sou, quais são meus talentos naturais, qual é o gap daquilo que eu necessito para chegar num resultado. As pessoas falam, puxa, eu preciso desenvolver mais essa área para conseguir aquilo que eu estou almejando. E aí ela vai desenvolver, porque nós, graças a Deus, podemos ser treinados, nós podemos melhorar. Claro que tem coisas que a gente tem mais habilidade natural do que outras, mas é como, por exemplo, nós fazemos treinamentos também de oratória, e quando a gente fala de sorriso, muitas pessoas falam assim, olha, um sorriso falso, é melhor um sorriso técnico do que uma carranca autêntica, por exemplo. Então, por que não você então ter um sorriso que seja treinado, mas que vai te abrir muito mais portas do que continuar fechando as portas porque você não tem uma personalidade, por exemplo, mais agradável. E é importante. Eu estou terminando o meu mestrado em São Paulo, então eu tenho os dois mundos, o lado acadêmico e o lado comportamental. Conheço pessoas brilhantes, brilhantes, do ponto de vista técnico, conhecem tudo, mas na hora de colocar os seus planos em execução, elas não conseguem estabelecer bons contatos, montar boas equipes, liderar, ser um bom liderado, ou seja, por conta de problemas no comportamento, elas não chegam onde elas querem. Quer dizer, ela tem todo o potencial, mas falta saber construir pontes e não muros. E onde no segundo bloco a gente vai entrar bem na questão das dicas, né? Mas acho que queria que o Maurício falasse um pouco sobre a técnica do Mastermind, né? Ele falou um pouquinho sobre o Leader Training, para a gente entender como funciona. O Mastermind, na verdade, ele é um termo que se originou de uma visita de um estudante de jornalismo, que é Napoleão Hill. Ele estava, na verdade, ele estava fazendo um curso de Direito e estava fazendo bico de jornalista. E foi visitar um dos grandes industriais da época, que era a terceira maior fortuna americana, que era o Andrew Carnegie. E ele fez a pergunta que a gente faria para o Silvio Santos, para o Antônio Hermílio, se estivesse vivo, qual é o segredo do seu sucesso? Isso foi em 1908. E aquele senhor, depois de 3 dias testando aquele jovem, convidou ele a empreender com ele um projeto de deixar para o mundo um legado, porque ele tinha uma fortuna imensa, deixou 1.200 bibliotecas nos Estados Unidos públicas, 3 universidades, construiu o Carnegie Hall, que é super conhecido na Nova York, e não tinha herdeiros. E ele veio sem nada da Escócia. Então ele queria deixar um legado muito mais do que o dinheiro que ele conseguiu conquistar, e queria deixar como as pessoas podem fazer como ele fez. Depois de 20 anos entrevistando 16 mil pessoas, Napoleão Hill lançou um livro chamado A Lei do Triunfo. E lá uma das leis do êxito, do triunfo, é fazer o Mastermind, que é uma união harmoniosa de mentes com um objetivo superior, um objetivo definido no espírito de harmonia. Então esse termo hoje é utilizado em muitos lugares, não é só no treinamento Mastermind. No entanto, o uso comercial é só a nossa empresa que pode utilizar. Não impede das pessoas fazerem seus grupos de estudo, de mentoria, mas o termo Mastermind está ligado à Fundação Napoleão Hill, americana, e nós aqui no Brasil estamos em 22 estados, e é um treinamento que tem aí praticamente 100 anos já de história. Que legal.
Interessante. Bom, a gente vai dar uma paradinha aqui na nossa conversa, Adriana e Maurício. A gente volta com dicas aí no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Até Tchau. já. Até já. Olá, o Miscelânea já está de volta e agora a gente vai para o nosso quadro de beleza, o Dicas de Moda, com a aluna Amanda. É com você, Amanda. Transparência é uma moda que brinca entre o mostra e o esconde. Pode ser usada por qualquer tipo de corpo e vem ganhando as passarelas desde meados de 2011. Eu sou Amanda Gregório e vou te dar 5 dicas de como usar essa tendência. Uma boa dica é apostar na transparência com um look mais neutro, usando um top, uma calça jeans ou até uma saia, para deixar o look mais casual. Quer algo diferente? Apostar num look de festa com transparência é uma ótima opção. Ele pode ser usado com um crop de uma cintura alta ou até mesmo com um vestido, como esse que eu estou usando. Se a ocasião pede um traje mais social e você não quer usar o comum, você pode apostar na transparência junto com uma calça de alfaiataria ou uma saia midi. Quem não tem medo de usar, pode trocar a transparência convencional por uma transparência com brilho, holográfica e até mesmo com aplicações, para deixar o look ainda mais moderno e bonito. Um jeito diferente para quem quer usar essa tendência e quer deixar as pernas à mostra é usar a saia com transparência, que deixa o seu look básico ainda mais bonito. Esse foi o Dicas de Moda de hoje, um beijo e até mais! Muito obrigada pela dica. Bom, nós vamos retomar agora a nossa conversa sobre treinamentos de alta performance, desenvolvimento pessoal, e nós recebemos aqui os empresários Adriano Couto e Maurício Tomé. A gente está tendo uma conversa aqui muito interessante, né? Sim. E eu queria saber, assim, a gente falou muito sobre esses treinamentos para o mundo dos negócios, para grandes empresários, mas esse tipo de treinamento ele é indicado somente para líderes, donos de empresa ou não? Não. É indicado para o ser humano. Né? E aí o ser humano, nós falamos da dona de casa, do profissional liberal, do empreendedor, do líder de uma empresa. Como o próprio Maurício falou, tudo passa pelo trabalho do ser humano. Se o ser humano está bem, aí ele vai dar o melhor dele. Eu trabalho com executivos, já são 10 anos, trabalhando com empresários. E nós estávamos conversando durante o intervalo, Fabio, sobre a questão do topo, né, do sucesso. Você pega um empresário e as pessoas olham para ele e falam assim, nossa, eu quero ter o sucesso que esse homem ou essa mulher tem hoje. Um dia eu quero chegar lá. Quando você vai trabalhar com ele, você percebe, e isso eu falo por experiência, você percebe grandes empresários, pessoas faturando milhões por mês. E você vai trabalhar com ele, você percebe nele uma frustração tremenda, uma insatisfação tremenda com a própria existência. Ou seja, porque ele colocou toda a energia dele, ao longo da vida dele, para a construção do negócio, que é o sucesso dele. Mas aquele sucesso é o sucesso de uma vida? Existe uma interpretação muito equivocada sobre a definição de topo. As pessoas confundem muito isso, a questão do topo. O que é o topo? O que é o sucesso? E quando você confunde isso na sua jornada, talvez seja muito tarde depois para você retomar aquilo que você perdeu ao longo da história. Lógico que no momento você pode reconstruir toda a sua vida. Mas entender o que é o topo para a sua existência é o primeiro fator. Porque se nós sonharmos pelo topo, eu já vi muitas empresas movimentando as pessoas, você merece o topo, você merece o topo, você merece estar no topo. Tá bom, vamos supor que o topo numa Olimpíada seja o primeiro lugar. Quantos atletas no mundo se movimentam para chegar naquela medalha? Não vão chegar todos. Ainda que todos se tornem o melhor possível, não vão chegar todos, só vai chegar um. E os outros devem se sentir infelizes então, porque não chegaram naquele topo que eles almejavam da medalha? Não, não é por aí. Então, se preparar para isso, se preparar para ser feliz naquilo que você tem, sendo o seu melhor, o topo talvez seja a própria jornada e não a chegada. Entendi. Somando ao que você disse, eu vou compartilhar a pesquisa ainda do Napoleão Hill. Das 16 mil pessoas iniciais, ele terminou com 30 mil no final da vida. Dos 1.000 milionários, 500 ele não considerou de sucesso. Porque não era o conjunto, né? Porque ele foi elencando ao longo dos 20 anos os fatores. E um dos fatores é a regra de ouro. É fazer ao próximo o que você quer que seja feito a você. Vai envolver algumas outras situações, que é a personalidade agradável, foi uma das leis que ele determinou. Cooperação. Obter cooperação precisa realmente de empatia,
saber lidar com as pessoas e a tolerância. Muitas pessoas realmente acabam tendo uma vida que a pessoa é muito crítica, a pessoa quer modelar os outros, quer que seja do jeito que ela quer, que ela é e não aceita ou diferente. Ou ela é muito ranzinza, reclama, tudo para ela ter algum defeito. E aí foi disso que depois saiu aquela lista de 500 da Forbes. A primeira lista dos 500 começou com Napoleão Hill, uma revista sobre homens e mulheres de sucesso nos Estados Unidos. Casa muito com esse conceito, ou seja, é um equilíbrio da vida pessoal e profissional. Na verdade, por exemplo, no Mastermind nós já treinamos recentemente a prefeitura de Caraguatatuba. Prefeitos, secretários, ou seja, onde tem liderança, não só no mundo dos negócios em si. Eu já tive em salas pastores de igreja. Por quê? Porque eles precisam obter cooperação. Tem lá uma equipe de evangelização por células, mas tem liderança. Tem lidar com pessoas, tem obter cooperação. Então, os princípios de liderança, eles extrapolam. A gente pode falar de liderança dentro da família. Um pai e uma mãe tem que ser líder por natureza. Então, assim, nós temos essa vastidão de demandas, nós atendemos as pessoas nos diversos setores de vida. Claro que algumas vão procurar um viés mais empresarial. O Mastermind tem um viés mais empresarial, sim, mas acaba afetando também a vida pessoal da pessoa. Sim, se ela for ranzinza, ela não vai conseguir aumentar o poder de influência que ela tem com fornecedores, com clientes, com os próprios colaboradores da empresa. Qualquer coisa que nós formos falar, o jornalista para se comunicar bem, o instrutor para se falar bem, o empresário, o líder, qualquer coisa, qualquer habilidade que nós vamos falar, procure uma habilidade que um líder deva ter, uma habilidade que seres humanos comuns, que não são tidos como líderes, não deva ter. Exato. Nós falamos muito de treinamento para liderança, vamos treinar o líder. Tá bom, no quê? Especificamente sem ser técnicas de gestão. Daí são técnicas do processo realmente empresarial específicos. O líder tem que ser empático, o líder tem que saber dar exemplo, o líder tem que saber se comunicar. Um pai, uma mãe tem que saber, eu tenho que saber, você tem que saber. Se nós olharmos dessa forma, voltamos de novo para o campo comportamental da pessoa. E aí, voltando para a questão do Leader Training, que é um treinamento para o indivíduo, as pessoas fazem a pergunta contrária. Interessante, Maurício. Adriana, esse treinamento é um treinamento para líder? Para líder? Como eu vou falar que não? Você trabalha intensamente o ser humano. E vai trabalhar as características que o próprio Maurício colocou, né? Que é que o líder tem que ter, de saber escutar, de se colocar no lugar do outro, ter empatia e tudo mais. Então, existe um foco muito forte no ser humano. Em todos os treinamentos de alta performance, nós não vamos encontrar nenhum treinamento de alta performance falando no campo comportamental que não seja com foco no ser humano. Eu só quero pontuar uma coisa, aproveitar a oportunidade para a gente poder fazer algumas diferenciações. Sim. No caso da PNL, por exemplo, que eu tenho toda a formação também em PNL, não trabalho com PNL, o Mastermind não é PNL, que foi só na década de 70 com Richard Bandler e o Grinder, né? Então, e hoje mais comumente sendo citado aí o Tony Robbins. Mas eles trabalham muito no campo do passado da pessoa. E eu entendo que é necessário uma questão, você tem que ter uma formação de terapeuta para poder mexer com o passado das pessoas. No Mastermind, por exemplo, nós trabalhamos com o futuro, não com o passado. O passado vira um marco regulatório, algumas coisas que você tira a lição daquilo, as suas vivências, que te trouxe até o dia de hoje. Mas você não vai construir o futuro com o seu passado. E nós, por exemplo, não trabalhamos fobia, nós não trabalhamos... Um exemplo prático, Viktor Frankl, que foi um sobrevivente de Auschwitz, ele lançou a logosofia. Então, a terapia que ele usa num trabalho passado. E ele sobreviveu ao campo de concentração, sempre focando no futuro. O Napoleão Hill pegou diversos empreendedores, como o Henry Ford, por exemplo, que todo dia de manhã ele projetava o futuro que ele queria para 5 anos, uma visão de 30 anos e as pessoas vão atrás. Então, um trabalho que diferencia um pouco, no caso do Mastermind, não sei se é assim no Leader Training, como é na PNL que eu sei. Trabalha mais o passado. Hoje na questão tem o coaching também, né? Sim, eu queria só falar um pouquinho agora da questão do tempo, né? A nossa rotina, nossa vida assim, é muito corrida. Eu queria saber como identificar esses ladrões do tempo, que vocês
falasse um pouco sobre isso. Eu quando eu falo, por exemplo, é possível gerenciar o tempo? Essa é uma cultura um tanto quanto eu coloco de uma forma equivocada, vamos dizer assim. É possível gerenciar o tempo? O tempo ele é contínuo. Né? O que nós gerenciamos, primeiro, são as tarefas que nós executamos. Essa é uma nova corrente da gestão das tarefas. E o mais moderno que nós temos é que não devemos gerenciar nem as tarefas. Devemos gerenciar a energia que você faz e o investimento que você faz energético no seu tempo. Tá. Por exemplo, vamos pensar o ser humano como um processo de entrada, processamento e saída. O que eu recebo do universo? Falando da questão de gestão do tempo. Se você gasta o seu tempo, aí dentro do seu tempo, está usando o seu tempo, recebendo informações ou pensamentos, conversas que não agregam nada para o seu interior, isso vai desgastar você emocionalmente e fisicamente. Você vai se tornar menos produtivo dentro do seu tempo. Então, se você quer melhorar o seu processo de produtividade, seja no aspecto profissional, de liderança, qualquer um, a primeira coisa é que eu preciso cuidar da entrada. Minha alimentação, eu me alimento para ter energia ou me alimento pelo prazer, pelo simples prazer de me alimentar? Se eu tenho uma alimentação regrada, uma alimentação adequada, pratico exercício, eu tenho mais energia, meu tempo se torna mais produtivo. Então, conforme eu recebo e processo o que eu entrego mais, me torno mais produtivo, meu tempo se torna mais adequado. Então, a questão hoje, tem uma série de correntes, que é o que eu trabalho também, não é a gestão do tempo, é a gestão da energia dentro do tempo que eu tenho. Legal. E assim produzindo Falar mais. em tempo, nosso tempo correu. A gente está estourado, mas Maurício, eu queria que você falasse uma palavrinha sobre o papel da inteligência emocional, que eu acho que é muito importante nisso tudo que a gente está falando, né? Um termo que nasceu com Gardner, não com a inteligência emocional como é conhecida hoje. Goleman, né, que foi. Né? O Goleman ficou, vamos dizer assim, como o pai da criança, mas é o Gardner, com as inteligências múltiplas. Inteligências múltiplas. Para nós, no Mastermind, é a arte de lidar com pessoas. Nós trabalhamos com o que Napoleão Hill fez. Então, nós acabamos enxergando estudos até hoje em Harvard ou no MIT, que acaba requentando o que já vem sendo falado com algum olhar diferente. A grande questão é, os seres humanos são gregários, nós vivemos em sociedade, e as pessoas que conseguem se sair melhor normalmente são as que sabem lidar melhor com as pessoas, em qualquer campo de atividade. E até para falar de como lidar com as pessoas, muitas vezes até gerenciar o tempo, saber diferenciar problema de preocupação, porque muitas vezes os problemas de relacionamentos estão relacionados às pessoas terem diversas preocupações e não saber diferenciar o que é o problema para trabalhar focado no problema. Legal. Bom, muito conhecimento, muita coisa muita informação, aqui. muitas dicas. Mas o nosso programa está chegando ao fim. Infelizmente. Se você Rápido, tem né? aí, se você tem interesse em saber mais, procura também aqui os dois nas redes sociais, né? Podem entrar em contato, tem muita informação também boa na internet, só seleciona, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim. E aqui também na TV, né? Continua a gente acompanhando a gente no nosso Instagram, @TVUnivap, no Facebook, /TVUnivap, e nosso canal no YouTube, é claro. Continue Isso vendo mesmo. aí nossos bastidores, nosso programa de hoje lá no Muito Instagram. obrigada, gente. Nós que agradecemos. É um prazer. Né? Prazer, Tchau, Maurício. tchau. Tchau, até a próxima. Boa conversa.